Pere. Gacha. Fala galera do canal Dailymotion, eu sou o Rafael e galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de review de capítulo de One Piece. Hoje vamos falar sobre o capítulo 1129, Bonecas Vivas, tá? Foi um capítulo que não teve muito o que se comentar, então provavelmente esse vídeo vai ficar curto, mas foi um capítulo muito divertido, eu achei bem legal, tá? Então, vamos falar sobre esse capítulo, mas antes peço aí pra você deixar o like, se inscrever no canal e também comenta aí o que você achou do capítulo, beleza? Então vamos lá, galera. No capítulo passado a gente viu esse Deus Sol aí aparecendo, muito estranho. E aí o Chapéu de Palha planejaram fugir desse lugar que eles estão, que a gente descobriu como uma casa de boneca, né? E nesse capítulo, cara, metade dele é basicamente o Chapéu de Palha tentando fugir, tá? Não tem muito o que comentar. A gente vê aqui o Deus Sol perseguindo lá o Chapéu de Palha. Os Chapéus de Palha estão lá naquele gato gigante lá. E esse Deus Sol, ele tenta capturar o Chapéu de Palha. A gente descobre que aquele cetro é meio que uma rede, muito bom. Mas eles fogem dessa rede e finalmente chegam próximo do final dessa casa de boneca. Um detalhe muito legal é que o Eiichiro Oda ele desenhou o mapinha dessa casa de bonecas, que era usada antigamente como uma prisão de gigante, bem interessante, por isso que é uma estrutura aí bem protegida, bem rígida, difícil de quebrar. Mas, enfim, eles chegam no final aí dessa casa de boneca e uma coisa que eu gostei é que o Usopp ele teve um pequeno destaque, né? Esse aqui é o arco do Usopp. Eu quero ver o Usopp fazendo coisas legais, mano. E aí ele usa lá o ataque dele pra tentar destruir a parede, mas ele não consegue, ele só consegue destruir um pouco do espelho. Mas vem o Luffy, né, logo em seguida e prepara um Gear 4 pra poder destruir essa parede. E aqui vem um detalhe muito legal que eu quero comentar com vocês, é que a gente vê o Gear 4 sendo usado em apenas um braço, e não mais aquela transformação de corpo inteiro. Isso foi bem legal, o Oda ter desenhado aqui, esclarecido pra gente, porque no capítulo anterior, eu não sei se foi o anterior ou o que veio antes dele, né? Mas teve aquele problema do Gear 4 aparecer, só que tava um quadro muito pequeno, e aí a gente ficou meio confuso. Caraca, era pra ser Gear 4 mesmo, porque o Luffy só tá transformando o braço dele. A gente achou até que fosse um erro, né? Um furo de roteiro, mas não, era um Gear 4 mesmo. E aí a gente vê que o Luffy ele tá evoluindo a técnica dele ao ponto de conseguir usar o Gear 4 só um braço. É meio esquisito, mas faz sentido, né? Eu achei bem legal aí esse jeito de usar o Gear 4. E aí, vamos lá. Agora sim vem as partes interessantes de serem comentadas, bem no final do capítulo, né? Que é, primeiro, a gente vê finalmente o que aconteceu com o Chapéu de Palha, como que eles foram parar nesse lugar. E basicamente eles foram trazidos com um corvo gigante lá, que era desse deus Sol aí, que a gente descobre a verdadeira identidade dele, que é o Road. O Road é um pirata lá do bando do Hyojin, que apareceu lá há muito tempo atrás, na história de capa do capítulo 898, chamado Com Certeza Vamos Voltar. E olha só, o cara realmente voltou, depois de um tempão. E aí a gente fica sabendo que o Deus do Sol é ele. E, bom, cara, esse personagem, ele apareceu já, mas como ele só apareceu em história de capa, assim, se fosse ele ou se fosse um personagem novo, daria na mesma, sabe? Mas eu gostei aqui da explicação aqui do que aconteceu com o Chapéu de Palha e ficou mais claro, né, o que tá acontecendo. Então, esse Road, ele ficou extremamente chateado com o fato do Hyojin ter virado um subordinado dele. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, olha isso aqui, esse bicho aqui pequenininho, fraquinho, não faz sentido a gente ser subordinado deles. Então, ele aproveita que os Chapéus de Palha estavam passando por uma zona do sono, capturou eles, deixou eles nessa casinha de bonecas para poder deixar eles como desaparecidos e também aproveitar para se divertir aí na sua casinha de boneca. E no capítulo passado, um detalhe muito interessante que eu deixei passar é que o nome do capítulo se chamava RPG. E nesse capítulo a gente entende um pouco melhor o que está acontecendo aqui. O Hyojin, ele tá meio que brincando com a galera, tá fazendo meio que um RPG ali pessoal e ele se colocou como o Deus Sol, né? E aí vem até uma complementação do que eu disse no capítulo passado, que tava muita gente falando sobre, existe um Deus Sol, que é esse aqui, e um Deus Sol Nika em Elbaf, então vai ter um Deus do Sol verdadeiro e um falso.
Eu falei que eu não acreditava nisso, né? Por que que eu falei isso? Porque eu acho que esse cara, ele é o Deus Sol só pra ele. E pra essa galera que tá presa aí nessa casa de bonecas. Se você sai desse lugar, não tem Deus Sol, nada disso, né? É só o Nika. Por isso que eu falei no capítulo passado que eu não achava que ia ter esse debate de Deus Sol verdadeiro e Deus Sol falso, tá? Só complementando essa informação aqui. Mas enfim, esse plano aí deu errado porque os Chapéus de Palha são brabos, já fugiram, a Nami vai, usa os Zeus, dá um raio gigantesco. Olha só, esse cara é gigante, então imagina o tamanho desse raio que foi. E aí o Deus Sol ele é basicamente derrotado assim, e o Luffy ele continua lá usando o Gear Force dele e consegue destruir a parede para poder sair para Elbaf. E, cara, pela cara feliz do Luffy, provavelmente eles estão sim em Elbaf, e no próximo capítulo eu acho que já vai começar mostrando o país e aí começando o arco de vez, tá? Bom, esse aqui é o terceiro capítulo aqui de Elbaf. Tá bom, tá? Como eu falei, eu achei o capítulo bem divertido, apesar de não ter muito o que se comentar, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do review, tá? Semana que vem tem mais. Deixa o like aí se você não deu ainda. Se inscreve caso não esteja inscrito. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Pere, 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 pere. Cacha.